Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, A Bela Morte. A Bela Morte é um quadrinho franco-belga publicado aqui no Brasil pela editora SESI de São Paulo. Esse quadrinho é do mesmo autor de Shangri-La, do Mathieu Bablé. Shangri-La saiu aqui no Brasil ano passado também pela SESI e foi elogiadíssimo. Inclusive entrou na minha lista de melhores quadrinhos de 2018. Bom, uma coisa que vale dizer para evitar decepções é que é inevitável, como é o mesmo autor, nós tecermos comparações entre A Bela Morte e Shangri-La. Acontece que, embora existam pontos de contato entre A Bela Morte e Shangri-La, afinal de contas tem o mesmo autor aqui, que provavelmente tem, mas provavelmente não, tem uma mesma visão de mundo, que usa alguns recursos parecidos, as histórias são completamente diferentes, assim. Shangri-La e A Bela Morte são histórias muito distintas. E acho que é correto dizer que, comparado com Shangri-La, A Bela Morte é uma obra menor. Menor em tamanho, tem metade das páginas de Shangri-La. Shangri-La tem mais de 200, A Bela Morte tem cento e poucas páginas. E sim, mais ou menos metade, a gente pode colocar aí pela metade, umas 100 páginas a menos, pelo menos. Mas também a Bela Morte é menor em pretensões e no resultado final. E o seguinte, dizer que uma obra é menor que Shangri-La, que um quadrinho é menor que Shangri-La no seu resultado final, não é nenhuma ofensa ou crítica cruel. Shangri-La é muito bom, é bem acima da média. Não entrou só na minha lista de melhores do ano, não. Entrou na de um monte de gente. Eu só estou falando isso porque eu acho que regular bem as expectativas pode ajudar a aproveitar melhor a Bela Morte. Quando nós lemos a Bela Morte por si mesmo e não buscando fazer novamente a experiência que tivemos com Shangri-La. A premissa da história aqui é bem simples. Eu vou mostrando um pouco dos desenhos para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos um mundo onde a humanidade foi praticamente toda dizimada por insetos alienígenas que chegaram aqui e mataram quase todo mundo. Sobraram pouquíssimas pessoas, e pouquíssimas é pouquíssimas mesmo. Só para ter noção, dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade de pessoas que sobraram. Né? O que restou da humanidade aí cabe nos dedos de uma mão. E o que nós vemos? Nós vemos a solidão e o desespero dessas pessoas que vivem esse apocalipse em curso. Nós vemos também a tentativa de sobrevivência, mas vemos também, sei lá, a falta de esperança. E a sequência inicial, na minha opinião, é genial. Ela gera uma quebra de expectativas e uma reviravolta surpreendente. É o tipo de começo que faz você pensar o seguinte: caramba, pode acontecer qualquer coisa nessa história. É o tipo de começo que tem um pouco de cara de conclusão. Eu costumo dizer o seguinte, né, que se, às vezes, alguns filmes que usam esse recurso, se o filme parasse ali, ele já seria um curta muito bom. E a gente fica pensando, o que vai vir, o que vai vir daqui em diante? Isso acontece em Shangri-La. Bom, e a história tem dois momentos. O primeiro mostra a vida dos sobreviventes nesse mundo desolado, nesse mundo próximo ao fim. E essa é, de longe, a meu ver, a melhor parte. A segunda parte é quando nós ficamos sabendo mais sobre os invasores e alguns planos, tanto dos invasores como contra eles, são colocados em prática. Eu achei esse segundo ato bem inferior ao primeiro. Ele tem conceitos interessantes, até bem instigantes, só que as coisas são corridas e a solução, ao meu ver, é um tanto quanto fácil, dado o cenário apresentado antes. E a conclusão, inclusive, o desfecho, ela traz um desejo, ela realiza um objetivo que é mostrado, apresentado quase no fim da história, o que faz com que a gente não se importe tanto com ele. Né? Eu acho que o Bablé colocou muitas ideias boas aqui, mas não soube transformá-las nesse momento em uma história. Uma história boa. História boa não, a história é boa, mas não soube transformá-las numa história mais palatável. Eu vou dizer, a história é legal, mas os conceitos são apresentados e na narrativa eles não são assim, trabalhados de maneira que o leitor, sei lá, os ache
perceba a profundidade do que eles vão apresentando, né? Eles são colocados ali, caramba, é isso, vamos fazer isso. O que nós temos na primeira parte, que é esse desenvolvimento de sentimento de desolação, nós não temos na segunda, né? Ou seja, as ideias não são transformadas em sentimentos para o leitor, não são transformadas, como eu falei, né? Não são traduzidas narrativamente de maneira instigante. Pelo menos é assim que eu vejo. E o seguinte, enfim, bom, a história termina legal, mas ela faz pensar que falta alguma coisa, né? Na verdade não é que falta alguma coisa, é que sobra alguma coisa. De caramba, tá sobrando, né? Parece que se o foco fosse apenas no drama dos últimos sobreviventes, na experiência existencial de ser os últimos humanos vivos, a história provavelmente ficaria mais legal. Bom, ou ao menos seria focada naquilo que ela tem de melhor. Gente, claro que isso é fruto da minha leitura bem específica. E não adianta pensar muito no que o artista poderia ter feito, né? Ele é o autor e ele pensou essa história e não outra. Eu falo isso apenas para mostrar aonde eu acho que ele acertou e aonde que eu acho que ele não foi tão bem assim. De todo modo, é um quadrinho do Mathieu Bablé, com esses desenhos bonitos que vocês estão vendo aqui, que são bem legais, com um roteiro que o cara pensou para escrever isso. E eu espero ver outros quadrinhos dele sendo publicados por aqui. Mas eu queria que a obra dele toda fosse publicada por aqui. O cara tem essa pegada para ficção científica que é muito boa. É um autor que eu tenho desejo de ler tudo que ele produziu, com certeza. Mais álbuns dele saindo aqui, pelo menos um comprador já tem. Espero que a SESI realmente dê continuidade e lance mais coisas do cara. Bom, tá aí. Essa é minha leitura, esse é meu posicionamento frente à Bela Morte. Diz aí, você já leu? Gostou? Concorda comigo? Discorda de mim? Na verdade, o Ministério dos Quadrinhos está aqui também um pouco para isso, né? Para a gente tecer um papo, né? Para a gente ter conversa. Às vezes a gente que lê quadrinhos, embora tenha bastante gente hoje que lê, a gente não tem ninguém próximo que curta a mesma coisa, né? Então esse canal da internet é uma maneira da gente ter uma conversa, bater um papo. Bom, parando então, peço que você dê o teu joinha se você gostou do vídeo. Peço também que você se inscreva no canal se por acaso está chegando por agora. Então, acho que é isso. Um abração e até o próximo vídeo.